Opa! O pessoal tá entrando. Olá, todo mundo que tá entrando aí no Instagram do Unirio Teatro Musicado. Estamos ao vivo. Hoje a gente tem um tema muito bacana que a gente vai conversar com uma convidada super especial. Hoje a gente vai falar sobre como se preparar para uma audição de teatro musical, tá bom? Galera toda entrando, sejam muito bem-vindos. Enquanto a galera vai entrando, vou aproveitar o espaço aqui para me apresentar. Me chamo João Márcio Corrêa, estou o produtor do projeto Unirio Teatro Musicado e hoje a gente está finalizando essa nossa primeira temporada de lives, de oficinas, de aulões, de exibições de espetáculos, tá? Mas na próxima semana tem mais novidade, uma nova temporada com uma programação muito bacana, tá bom? E eu também quero dar um recadinho assim bem rapidinho, que é o seguinte: ontem a gente programou uma exibição da retrospectiva do projeto Unirio Teatro Musicado, mas por uma questãozinha técnica a gente não conseguiu colocar o vídeo como gostaríamos, então a gente vai remarcar essa sessão dessa apresentação. Então em breve vocês vão receber aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, a nova data da exibição da retrospectiva do projeto Unirio Teatro Musicado. Beatriz já tá aí? Será que eu consigo convidá-la para entrar aqui? Deixa eu ver. Beatriz, você consegue mandar a solicitação pra gente? Consegui. Oi! Oi, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo, muito Oi, prazer. gente, prazer, que delícia, que honra estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece você ter topado o nosso convite, ter aceitado e estar conosco aqui nessa sexta-feira. Que honra, total, tô muito honrada, obrigada mesmo. Sabia nem que vocês sabiam o meu nome. Que isso? Beatriz Lute, me diz uma coisa. Hoje a gente vai Bia, falar pelo aqui. amor de Deus. Oi? Me chama de Bia, pelo amor de Deus. Bia, vamos lá. Bia, me diz uma coisa. Hoje a gente vai falar sobre como se preparar, né, para uma audição. Mas Uhum. antes da gente realmente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que você se apresentasse para a gente aqui que está assistindo e também dizer para a gente em que momento da sua vida que o teatro musical entra. Ui, nossa. Bom, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, terra de Mazzaropi, Monteiro Lobato, Hebe Camargo. Tenho muito orgulho da minha raiz. É, eu me formei numa escola local chamada Fego Camargo, em homenagem ao pai da Hebe. E é uma escola maravilhosa. Eu sou muito apaixonada e defendo a Fego muito, uma escola municipal, acessível a todos. É, E aí, depois, quando eu me formei no ensino médio, eu fui para o Rio para fazer a Unirio. Eu não passei. E aí, eu era muito nova, eu tinha 15 anos. E aí, eu fiz cal, eu fui fazer cal, fiscal. E aí, no meu primeiro ano no Rio, que foi 2002, eu tive o meu primeiro contato com teatro musical através do Godspell, do Miguel, do Falabella. E eu fiquei enlouquecida. Aquela coisa de vamos conhecer o elenco, vamos conversar, e a coisa foi indo, porque o elenco me deu a sugestão de professora de canto, aí eu fui atrás da Vera do Canto e Melo. Eu já gostava de cantar, mas eu não tinha bom ouvido, eu tinha uma percepção musical horrorosa. É, e aí, enfim, fiz TEPEM na Unirinho também, já faz muito tempo. Eu nem sei se continua tendo TEPEM, que é Teoria e Percepção Musical, foi o que mais me ajudou, na verdade. Hum. Uhum. E aí, quando foi em 2006, eu fui visitar um amigo meu, muito querido, amado, que fazia muitos musicais aqui no Brasil, chamado Guto Bittencourt, que deu aula para mim também, de canto um tempo. E aí, quando eu cheguei lá, sei lá, em 5 dias o meu dinheiro acabou.
E o Guto virou para mim e falou assim: faz audição. Pelo menos você volta para o Brasil com feedback, sabendo que você tem que trabalhar. Na época, hoje em dia eu não sei como tá? Porque já tem 10 anos que eu voltei de Nova York. Na época, você precisava ter pelo menos um visto de estudante para fazer a audição para Broadway, mesmo as open calls. Então, eu fui fazer a audição para escolas de teatro musical. Pelo menos eu tinha o feedback dos mesmos casting directors, dos mesmos produtores de elenco da Broadway. E eu voltaria para o Brasil. Só que quando eu voltei para o Brasil, me ofereceram uma bolsa de estudos lá, depois de 2 semanas que eu estava aqui. Aí não pensei duas vezes. Aí eu fui, fiquei 5 anos em Nova York, fiz meu conservatório lá. É, sou enlouquecida por todo o trabalho que eu tive lá, por toda, por tudo que eu aprendi, muito além da técnica. Eles são extremamente técnicos, a gente vai falar muito disso hoje, os americanos. Uhum. Mas eu aprendi muito além da técnica. E eu sempre aprendi pensando em voltar. Eu nunca pensei, vou fazer a minha carreira, porque logo no meu primeiro contato dentro do conservatório, eu comecei a conhecer diretores que me instigavam num lugar que eu nunca tinha estado antes. Só que ao invés de eu me sentir muito desafiada enquanto performer, enquanto atriz, eu fui me interessando pela direção exatamente. Então, quando eu me formei, eu sou formada no AMDA, tá? Para quem perguntou. The American Musical and Dramatic Academy, AMDA. É um dos conservatórios mais conceituados de Nova York. E aí, quando eu voltei para o Brasil, quando eu fui estudar, me aprimorar no Acting the Song, que é a especialização, o método que eu fiz, eu já sabia que eu queria direção. Então, eu já sabia que eu queria voltar para o Brasil e investir nisso aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu voltei para o Brasil já trabalhando, graças a Deus. Voltei para o Brasil e já fiz o Bruxas Disto e com Charles e Cláudio, o violinista. E eu não parei. Tem 10 anos que eu voltei, e nesses 10 anos eu tô agora. Acabei o Donna Summer, foi o meu 25º musical. Olha, muito bacana. Então, sobre hoje o tema da nossa live, né? Como se preparar para uma audição. A Uhum. gente sabe que aqui na nossa página do Unirio Teatro Musicado tem uma galera que sonha muito em participar de um espetáculo musical. Tem uma galera que já estuda há um tempo, que já faz profissionalmente há um tempo. Então, antes da gente realmente falar sobre essa preparação para uma audição, eu queria que você falasse um pouquinho o que que realmente é uma audição, o que que acontece numa audição. Bom, primeiro eu queria falar, você falou da Unirio, da galera que estuda. A Unirio fez muito parte da minha vida. Eu conheci muitos amigos de vida logo naquele começo. Eu me lembro de ter ido assistir, ter ficado maravilhada com o Songs for a New World, o Canções para o Mundo Novo, eu acho que foi essa tradução aqui. Isso, A Saca, Mariana, um elenco surreal. É, eu acompanhei muita coisa. Depois, quando eu voltei de Nova York, eu vi o Book of Mormon, que para mim foi incrível. Tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. E é um trabalho belíssimo que está sendo feito em cima do nosso teatro musical. É, uma audição, vulgarmente falando, seria a nossa entrevista de trabalho. Tecnicamente falando, é o filtro para selecionar elenco. Humanamente falando, é a coisa mais difícil que existe no mercado. Porque todo mundo está nervoso, não só a pessoa que está audicionando, isso é um estigma que a gente tem que tirar. As pessoas acham que só o performer, só o candidato está nervoso. A gente na banca está muito nervoso também. As pessoas precisam entender a responsabilidade de quem está lá atrás também. Eu sei que é triste, que é cruel, a gente vai lá, se prepara, faz uma audição, mas quem está lá atrás não tem oportunidade de errar. Eu tenho 5 dias para montar um elenco que vai agradar todo o meu criativo, todo o meu patrocinador, todos os meus patrocinadores, todo o meu público, que vai fazer o meu espetáculo acontecer. Então, a gente realmente tem uma grande responsabilidade. Então, o primeiro estigma que tem que ser quebrado é que quando você entra numa sala de audição, a banca não está nem aí para você. A gente quer que você seja o melhor performer que apareceu na nossa vida, a cada performer que entra ali, porque a gente precisa de você. Talvez até mais do que você precise da gente, dizendo a verdade.
Sabe por quê, João? Porque você não passa nessa audição, é muito triste, realmente todo mundo sofre com isso, a gente fica mal. Na semana que vem, graças a Deus, o nosso mercado tá crescendo cada vez mais. Tava, né? Agora ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. Mas o nosso mercado estava crescendo e acontecendo cada vez mais. Então, você praticamente tinha audição todo mês, ou pelo menos 2 audições por mês. Uhum. Você vai lá e não passa, é triste, você tem uma nova tentativa, uma nova chance. A gente só tem uma. A escolha do elenco é definitiva para quem está na banca, para quem está na equipe criativa, para quem está na produção, para quem está na produção de elenco. A gente não tem a chance de errar e fazer de novo. Então, a gente precisa quebrar esse estigma de que a audição é um bicho de 7 cabeças só para quem faz. E as audições estão cada vez mais humanas. A gente está num momento, graças a Deus, tardio, mas necessário, em que estamos prezando a humanidade dentro dos ambientes de trabalho. Eu sou completamente fã disso. O que que você diz Então, o que que significa estar mais humano, por exemplo? a gente respeita o indivíduo. A gente não busca mais perfil. Eu fiz o último, eu fiz um trabalho, eu fiz uma decisão, eu tomei uma decisão na minha vida há alguns anos de não fazer mais musicais franqueados. Não é mais a minha vibe. Eu tenho uma necessidade de criar. A criação fala muito forte para mim. Claro que a gente precisa pagar conta, é óbvio, né? Então, não estou dizendo, eu Todos tomei uma nós. decisão, porque graças a Deus eu tive a opção de fazer espetáculos de criação. Se eu não tivesse, é óbvio que eu não teria ido por esse caminho. Mas desde 2013, desde 2014, eu só faço musicais de criação. Sejam eles nacionais ou que venham de fora, tá? E o Donna Summer, o Donna veio de fora, mas é um musical totalmente recriado aqui no Brasil. Então essa é a minha pegada. E depois que eu comecei a fazer musical só de criação, eu senti como esse lado da humanidade fala forte num ambiente de audição. Porque você passa, quando você faz um espetáculo de criação, o caminho me agrada muito mais numa audição. Eu deixo de escolher a pessoa pelo tripé dos perfis e passo a escolher os artistas que mais se conectam emocionalmente comigo, que eu mais gosto, e aí eu crio o meu espetáculo em cima do meu elenco, e não o contrário. Eu escolho o meu elenco em cima de uma criação previamente vinda de fora, sabe? Uhum. Então, mas isso em relação a, independente de ser uma franquia ou de ser um musical de criação, a gente sempre se baseia no tripé dos perfis. O que eu falo de trazer um ambiente mais humano para a escolha de elenco é você valorizar o terceiro perfil dos 3. Tripé dos perfis, para mim, que eu sempre trabalho, é o perfil físico, é inevitável, a gente está lidando com o perfil físico, mesmo que haja caracterização. Uhum. O perfil vocal também é uma coisa inevitável. Não quero dizer que isso é muito importante. Nem sempre a pessoa que tem mais extensão vocal, ou enfim, que tem mais potência de voz é a mais apta vocalmente. E por fim é o perfil emocional. Isso é um lugar que a gente está começando a exigir muito em audição agora. Eu quero saber por trás dessa música ou por trás dessa criação, sendo uma primeira audição, quem é a pessoa com quem eu vou trabalhar? É muito importante pra gente isso. Eu, nos próximos 8 meses, 10 meses, eu vou conviver muito mais com essas pessoas do que com a minha família. Então, por pequenas atitudes, a gente vai entendendo dentro de uma sala de audição, a gente vai entendendo quem é aquela pessoa no ambiente de trabalho. E isso está mudando. Antes a gente só se valia por talento. Ah, é muito talentoso, vamos chamar. Ah, mas é uma pessoa chata de trabalhar. Não, mas é maravilhoso, é incrível, é isso que importa. E hoje em dia a gente está mudando um pouco isso. Tem gente que nem é assim, você fala, nossa, que acontecimento artístico. Mas você sabe que a pessoa é tão agregadora, tão solar, que o elenco inteiro respira melhor do lado dela e, consequentemente, rende mais. A gente está indo muito por esse caminho, graças a Deus. Muito Graças. bacana. E aí, vamos lá. Nós temos um ator, nós temos uma atriz que vai realizar uma audição que será audicionado, né? O que que tem que passar pela, assim, o que que tem que passar primeiro na cabeça desse artista? Autoconhecimento. Tem que saber quem você é, seus limites, respeitar a sua trajetória.
entender onde você está tecnicamente, que isso não é um fator limitante, a não ser que te limite. Eu falo muito, eu tento trazer muito isso nas minhas aulas, que é você tem que encontrar um equilíbrio, que não quero dizer 50-50, entre técnica e artístico dentro do teatro musical. Eu conheço inúmeras pessoas que são extremamente técnicas e que não funcionam no palco. Elas só funcionam quando eu preciso daquela nota, quando eu preciso daquele timbre, daquele. Enfim, elas funcionam muito bem para funções técnicas. E eu tenho outras pessoas que a técnica delas é tão apurada, que são essas as que eu gosto de trabalhar, que elas têm tanta técnica que elas não pensam na técnica. Então, para mim, em teatro musical, você tem que estudar técnica, porque quanto mais você estuda técnica, menos você pensa nela. Isso Para é o que deixar algo orgânico, que você diz. é para deixar vir a criação, aí vem toda a questão emocional, criação de personagem, entendeu? Porque a técnica tá lá, você confia na sua técnica. Você não entra em cena pensando em alcançar uma nota, você não entra em cena pensando em causar no seu público uma emoção. O que chega no seu público é consequência de um trabalho muito interno e que está ali muito bem resolvido e muito bem equilibrado, técnica e artístico. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para as pessoas é: respeita a sua trajetória, respeita o seu limite e encontre um material que mostre o melhor que você é hoje. Porque muitas pessoas escolhem, eu acho que talvez um dos maiores erros, eu odeio essa palavra, mas um dos maiores perigos que os atores cometem, uma das questões mais difíceis de encarar numa audição é a escolha de repertório, né? É sempre escolha de material. Isso ainda é um fator limitante, porque na maioria das vezes as pessoas escolhem coisas que não mostram o melhor delas. Elas escolhem porque querem mostrar voz, na maioria das vezes porque querem mostrar voz, ou porque querem mostrar que estão antenadas e aí escolhem uma música de musical recém-lançado. Tem que se incluir em absolutamente tudo que você faz numa audição. Você tem que cantar um material que te pertence. Escolha um material que você se identifique. E não tente se moldar a um material que você gosta de cantar. Isso, atores fazem isso muito bem, sabia, João? Porque eles se conectam automaticamente. Eles pensam realmente no que eu vou trazer, o que eu vou transmitir, na minha personalidade está embutida nisso. É muito legal. Eu acho que escolha de repertório e respeitar os seus limites. Pegar um ganchinho do que você falou agora. Você falou assim, atores escolhem isso muito bem. Você diz que tem os cantores é que estão fazendo mais audições, ou talvez isso seja um errinho mais dos cantores. Como que. Não, exatamente a falta do equilíbrio entre técnica e artístico. O que eu vejo de atores que são essencialmente atores, que começaram pelo teatro, eles, por mais técnica que eles conquistem no sentido do canto, no sentido da dança, eles nunca vão se desassociar da intenção, do que eu quero dizer, do meu subtexto, da minha personalidade, da minha identificação com o material. É uma tendência de pessoas que entram pelo mercado do teatro, para o mercado do teatro musical, achando que basta cantar ou basta dançar. Muito bem. É teatro. A base é teatro. O sujeito é teatro. O substantivo é teatro. Musical é um adjetivo. Então, tudo. Uhum. E aí eu tenho uma questão com pessoas que sempre escolhem pelo lado. Ui! Gente, não sei se foi o João que travou, se Deu fui uma eu. travadinha. Oi, você me ouve? Eu te ouço. Fui eu que travei ou foi você que travou? Aqui te E deu uma agora. travadinha. Não, não, vai dar Ah, certo, agora hein? voltou. Voltou? Mas tá travando fundo? Pra Tô mim te travou só o falando. João. As pessoas continuaram mandando coração. Ah lá, ó, não mandou. Pra mim, você é muito bem. É, gente. Sim.
Que... Vambora! Eu tô te vendo, tô te ouvindo muito bem. O que eu tava falando que eu já nem lembro? Ah, que isso, desculpa, que isso é uma tendência em pessoas que pensam muito tecnicamente. Elas fogem muito delas mesmas, elas se distanciam delas. Aí a gente tem uma sumidade vocal, a gente tem um corpo perfeito e a gente não conhece aquela pessoa, a gente não sabe com quem a gente está trabalhando porque não existe conexão emocional nenhuma. A pessoa não se atém. Pior do que isso, eu vou dizer o que é pior do que a pessoa que vai só pela técnica. É a pessoa que não decora a letra da música. Isso para mim é pior. Não é porque é errado. Se é por uma questão de nervosismo, ok, acontece, todo mundo sabe. Mas tem muita gente que não decora a letra da música e acha que dá um migué, pede para ler na hora, no celular. Hoje em dia é celular, né? Você vê que a pessoa nem escreveu, nem sentou na casa dela e escreveu a letra. Mas o problema é que o único subtexto que a gente lê disso é qual é a próxima letra mesmo? Qual é o próximo verso? Não existe nada rolando aqui. É constrangedor. Eu acho muito constrangedor. Eu prefiro uma pessoa que faça uma audição que seja over, que quebre voz, mas eu consiga ver personalidade, eu consiga ver uma conexão emocional rolando ali, uma busca, uma comunicação, porque teatro musical é isso, através da música que ela está executando, do que uma pessoa que só quer cumprir. Eu falo muito isso para mim, assim. As pessoas que só entram numa audição para tentar acertar, elas não saem do campo de, ela é boa. Quem quer ser? Você quer ser, João? Bom, eu não quero ser boa, eu quero ser eu. Não, porque bom é um balaio, entendeu? Você fala, esse menino é bom. Só que aí a gente faz três pilhas, a gente faz três pilhas de currículo. A gente faz a pilha do sim, a pilha do não, a pilha do talvez. No fim do dia, a gente revisa as três pilhas. E aí a galera do sim, que ficou no sim, mas que é eliminada no fim do dia, é aquela galera que a gente fala assim: ah, ele é bom, mas é só, ele executa, entendeu? A gente passou, principalmente em musicais de criação, assim, a gente quer ver personalidade, a gente quer ver uma pimenta a mais, traz ali, propõe, não tenha medo, ouse, você é parte dessa criação, a gente precisa de pessoas que proponham junto e que não achem que a audição é só ir lá e cumprir, cantar o que às vezes a gente manda material, né? Ah, decorei, a música que eles mandaram eu decorei, vou lá e vou cantar. É muito além disso. Eu prefiro uma pessoa que não saiba a letra da música, assume e faça tudo no lá, 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 mas me entregue um personagem, me entregue um subtexto, do que a pessoa que só se preocupa em cumprir, em cantar, em mostrar corpo. A gente já passou desse tempo. E as pessoas que têm muito medo da audição, né? Que levam a audição como um bicho de sete cabeças, como um monstro. Como que a gente consegue, talvez, melhorar ou então até mesmo mudar essa chavinha na cabeça da pessoa? Então, claro que existem as pessoas que são aterrorizadas, que têm o que a gente chama de stage fright, né? Mas na maioria das vezes é falta de preparo. O medo está relacionado à falta de preparo, na maioria das vezes. E não é preparo técnico ou preparo de vida, não sou bom ator o suficiente. Não. É preparo para aquela audição. Na maioria das vezes, o nervosismo, o nosso nervosismo, ele é acentuado, ele é inversamente proporcional ao tanto que a gente se dedicou àquela audição. Isso é um fato. Então, quanto menos seguro a gente está daquele material, a gente tende a ficar mais nervoso. Então, a primeira dica que eu dou é, mesmo que não tenha nada a ver com o espetáculo, preferencialmente vai ter. Mas você sente que você está inseguro com o material que você planejou especificamente para aquela audição, na hora de entrar na sala, mude tudo e cante uma coisa que você tenha segurança. Seria a minha primeira sugestão. Porque é sempre melhor você mostrar segurança, você mostrar uma criação, uma composição, mostrar muito além de só ter um material decorado. Estar preparado é muito além de decorar o material, muito além de saber cantar as notinhas daquela música, muito além.
A segunda dica que eu dou, eu acho que é começar a mudar a chavinha. Nesse sentido de ninguém que está ali atrás está torcendo contra você. Pelo contrário, a gente precisa de você pra caramba. Um ajuda o outro. Exatamente, a gente precisa muito que você seja muito bom. A gente ajuda, sim, todas as pessoas. Diferente das audições lá fora, aqui a gente dá esse tempo de você ir lá conversar com o pianista. Mas eu acho que você tem que se ajudar também, assim. Entender que o material que você está levando é um material que você se identifica. Entender que o material que você está levando é um material que está dentro dos seus limites, tanto emocionais quanto técnicos. Ou seja, não adianta nada você levar aquela música pra você falar assim, cara, uma vez a cada 10 tentativas eu alcanço essa nota. Tem certeza. Não adianta, você está correndo esse risco. Então, não faça isso para você mesmo. Mas também não fique na sua zona de conforto, entendeu? Não leva. Deu, vai, Zê, deu, vai. Só porque você não corre o risco de sair da nota. Eu ia te perguntar sobre isso, porque você tinha falado sobre estar seguro. E aí eu queria saber o que que para você tem de diferente de estar seguro com a zona de conforto. Estar seguro é você estar seguro fora da sua zona de conforto, porque você não está pensando tecnicamente, você está se relacionando emocionalmente com o material. Você está tentando entregar para a gente subtexto. O mais interessante para mim numa audição não é aquilo que é exatamente cantado, verbalizado. O não verbal faz muita diferença numa audição. É o quanto realmente você consegue mostrar para a gente de personalidade numa primeira audição, tá? Isso é muito importante ser dito, João, se você me permite. Claro. Cuidar com essas armadilhas de primeira audição. Se é uma primeira audição, se a banca não te conhece, não leve personagens de composição. Jamais leve personagens de composição vocal, em que você tem que mudar o seu timbre. Explica pra gente o que que seria esse personagem de composição, por exemplo. Por exemplo, você levar, sei lá, você é a pessoa mais solar do mundo, querida por todos, uma pessoa. Você, assim, com esse sorrisão, aí você vai lá e cria todo mundo. Você leva Sweeney Todd para cantar numa primeira audição, você cria todo um corpo para ele, faz todo um homem sombrio. Eu acho que para uma primeira audição não precisa. Primeira audição é bom você escolher um material que se aproxime da sua personalidade. Eu não estou conhecendo só o seu talento, o seu trabalho, as suas ferramentas enquanto artista. Eu estou te conhecendo também. Ai, gente, ele travou para mim de novo. Tô te vendo perfeitamente. Então tá bom. E personagens de composição vocal são aqueles personagens que, tipo, Glinda, do Wicked, você já chegar cantando Popular, gonna be popular. Eu nunca vou saber qual é a sua voz, você não vai me permitir. Eu tenho que trabalhar com essa voz que você criou. Então tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes a gente faz isso por boa intenção. Que é porque a gente acha que é um espetáculo lúdico, mágico, que pede atores de composição. Muito legal. Mas faça isso depois, ou deixe para fazer isso durante o processo. Pessoas que chegam com personagens muito compostos numa primeira audição passam uma falsa ideia de que querem passar por cima da direção, por cima da concepção do espetáculo, da direção musical, sabe? Então, toma cuidado. Eu acho que essa primeira audição tem que escolher uma música que mostre muito de você. E não é difícil. Ou seja, isso pode ser uma armadilha, pode ser uma pedra no meio do caminho, e aí a pessoa pode não conquistar aquilo que ela está desejando, né? Sim, é a mesma coisa que cantar música muito batida, que a gente chama, em audição. Você deixa de ser o João Março, você passa a ser o 19º menino que cantou Empty Chairs at Empty Tables, entendeu? This is the moment. Você passa a ser o 19º que cantou aquela música. Aí é muito constrangedor, porque chega no final do dia, a gente está vendo o seu currículo, analisando as 3 pilhas que eu falei, do sim, do não e do talvez. A gente fala assim, esse aqui é quem mesmo? É aquele que cantou o Empty Chairs, não é? Não, mas é o que tem a barbinha. A gente começa a tentar diferenciar as pessoas que cantaram a mesma música. Você já está ali numa concorrência. Você entra dentro de uma concorrência da concorrência. Então não é legal. E às vezes a gente canta só porque eu gosto da música. Gostar de uma música, de um material para audição,
É diferente de você se identificar com aquele material enquanto performer. Muito diferente. Muito diferente. Eu acho que é um auto-boicote quando as pessoas não escolhem bem o material ou quando levam um material com que elas não se identificam. É um auto-boicote, porque você não, mal está dando a gente a chance de te conhecer realmente. E para Você já você, está. diga, desculpa. Não, pode falar. Eu sou muito prolixa, tá? Você tem que me cortar. Não, você pode continuar porque eu ia mudar o assunto. Então muda, vamos mudar. Vamos lá, vamos falar agora sobre ansiedade, né? Existem coisas práticas e eficazes que possam ajudar esse controle de ansiedade para uma audição? Eu acho que mais uma vez está muito relacionado a preparo, a você dominar o material que você está levando, você entender o que você é hoje, que não quer dizer que você vai ser sempre esse artista, mas muito principalmente, eu acho que isso é um trabalho muito interno e que eu venho, de alguma forma, tentando fazer, não só em mim, mas nas pessoas que trabalham comigo, que é absolutamente ninguém é responsável pela sua carreira ali dentro. Isso precisa ser mudado. Você não passar nessa audição não quer dizer que você nunca vai fazer teatro musical na sua vida. A gente se coloca nesse lugar de, normalmente a nossa ansiedade está sempre atrelada ao que o outro vai achar da gente. Será que eles vão achar que a minha escolha é boa? Será que o pianista vai... Eu queria falar sobre pianista, não me deixe esquecer, é muito importante. Eu acho que é pensar que a responsabilidade da sua carreira é totalmente sua. E que um dia de cada vez. Talvez hoje você não passe nessa audição, amanhã você vai passar. E é isso aí, a vida. Ou talvez amanhã você possa ser maravilhoso e fala assim: quer saber? Eu vou montar o meu espetáculo, vou fazer com a minha galera. E tá bom também, tá tudo certo. Eu adoro gente que investe em si próprio. E sobre a preparação dela ser uma preparação constante, né? Porque tem uma galera que às vezes resolve só se preparar na véspera da audição. É, isso é um problema. Isso nunca dá certo. Aí é contar com a sorte. Só que o fator sorte, ele talvez não esteja com você em todas as fases dessa audição. Pior do que você não passar na primeira fase é você passar na primeira fase por sorte e aí chegar no callback, a banca inteira se olhar e falar assim: que decepção. É muito ruim isso. A gente sabe quando a pessoa está preparada, não tem muito como enganar. Essa segurança vem, a postura da pessoa é outra, por mais que ela esteja nervosa. Ela está segura com o material dela. Ela está segura com as possibilidades dela enquanto artista, com a trajetória dela, com a carreira dela. Tá tudo certo. Aí a gente entra num campo da subjetividade, né? Saber se vai ser, se a banca vai gostar de mim, se eu vou agradar. Aí a gente entra num campo muito subjetivo, porque tem gente que é tão maravilhosa e tão incrível, e a gente só se olha e fala assim: mas não sei, né? Tem um lugar da subjetividade ali. É um lugar filosófico nosso. É o lugar da dúvida. É o lugar da dúvida. A dúvida é o princípio de qualquer processo. Isso é filosofia. Eu sou uma pessoa muito filosófica nesse sentido. Então, pessoas que me deixam na dúvida, eu gosto de chamar para o callback. Porque ou elas me deixaram na dúvida porque elas são truqueiras, e aí a gente vê se ela leva esse sacode para se preparar para o callback, ou elas deixam na dúvida porque é uma pulguinha atrás da orelha. Eu falar, eu acho que essa pessoa tem muito mais para mostrar, mas ela talvez tenha escolhido o material errado. Na dúvida, eu chamo. Eu sou assim. Os meus talvez sempre voltam. Quando eu posso, né? Quando eu tenho esse poder dentro de uma audição. E tem alguma atividade básica que você acredita que os atores e as atrizes precisam realizar durante o dia a dia para justamente estar bem numa audição? Eu acho que o autoconhecimento fala tudo. Filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Isso é fato. É, eu acho que quanto mais a gente se conhece, não só no sentido, claro, de autoconhecimento e emocionalmente, mas quanto mais você conhece os seus limites, quando você conhece os seus hábitos,
Porque tem gente que pega material, a gente sabe disso porque a parte mais injusta de uma audição é da primeira fase para os callbacks. Porque se você tem perfil para 2, 3 personagens, você provavelmente talvez tenha 48 horas ou talvez nem isso para aprender 6 músicas novas. Então, quando você já entende os seus métodos de trabalho, você recebe um material novo em mãos ou abriram as audições e a própria produção mandou material para você estudar e você sabe que você é uma pessoa que tem sérios problemas de memória e tal. Se você começa a entender a sua maneira de lidar com um novo material inesperado ou a sua maneira emocional de digerir aquele personagem, fica sempre muito mais fácil quando tem uma audição surgindo. Conhecer o processo de trabalho que você funciona ajuda muito. Tem gente que primeiro precisa aprender musicalmente, tudo. Ficar muito seguro musicalmente. Aí começa a destrinchar subtexto. Tem gente que vai ao caminho contrário. Eu sou essa pessoa do caminho contrário, sempre fui. Eu prefiro primeiro entender a música, colocar subtexto, aí eu vou relacionando as notas a uma inflexão, a um subtexto, as dinâmicas, a isso. Entender o seu processo de trabalho, como você assimila o material é muito importante. Porque tem gente que fica, ai não, eu tenho dificuldade de decorar, eu vou só decorar, eu vou só decorar. Não, eu vou decorar e aí anota, anota, anota. Tem aquela galera que gastam, no preço que tá o caderno 10 matérias, a pessoa gasta um caderno inteiro escrevendo a letra da música. Anota, anota, anota. Aí chega na hora de mostrar, você decorou a letra da música. Isso só. Não foi mais nada. E aí você sai da sala de audição falando assim, e aí, amigo, você foi bem? Você fala, acho que fui. Lembrei de tudo. Não esqueci. Só esqueceu de atuar, amor, no caso, assim, que é uma exigência. É bem importante, né? É bem legal lembrar disso, desse pequeno fator, pequeno fator. E aí tem aquelas pessoas que focam tanto em subtexto e chega na hora da audição, estão tão focadas no subtexto, inventam a letra de música, saem da audição destruídas, já estão ali, ó, com o pé no bar, outro pé na audição, já estão. Eu errei tudo, horroroso, fui péssimo. Dá 5 minutos ou 3 cervejas, a pessoa recebe um e-mail. Você passou para o callback. É subjetivo. Mas estar seguro consigo e entender o seu próprio processo é muito importante. Posso fazer isso por você. Eu nunca vou poder. Eu posso te ajudar de várias maneiras, João. Eu nunca vou poder decorar a letra da música por você. Isso não vou poder, não. Lembrar o pessoal para mandar as perguntas aí na caixinha de perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma lida nas perguntas e a Bia vai responder para vocês. Bia, você estava dizendo do pianista, né? Que você disse que queria falar sobre o pianista. Sim. Lembrei. Obrigada. Para mim, esse é o maior erro que as pessoas cometem, sem elas saberem que elas estão cometendo esse erro. A maior autoridade dentro de uma sala de audição não é o Miguel Falabella, por mais que eu o ame muito. Não é o João Fonseca, por mais que ele seja uma mãe para todos nós. A maior autoridade dentro de uma sala de audição é o pianista. Respeitem os pianistas. Pianista não erra a audição porque não é bom pianista. Na maioria das vezes eles erram a audição porque você não fez bem o seu corte, porque você não levou a sua partitura de maneira clara, específica, porque você levou a partitura numa pastinha que tem vida própria e fecha sozinha. E ele tem que ficar com uma mão segurando a partitura, tocando. E você leva a sua partitura numa pasta com plástico, aí chega na sala, bate um reflexo no plástico, o reflexo bate em cima da nota que ele tem que tocar. Entendam, isso é muito importante. Isso é a coisa que eu mais vejo acontecendo. Pelo amor, eu preciso. Vai estar escrito no meu epitáfio. Respeitem, agora que não estou mais aqui, por favor, respeitem o pianista. Vai estar escrito isso. Porque é muito surreal, ainda é a coisa que eu mais vejo as pessoas subestimando esse cara. Você vai fazer uma audição aquele dia, ele vai fazer 180. Você vai chegar lá preparado, ou pelo menos a gente espera que você chegue preparado. Ele vai ser obrigado a ler à primeira vista a música que você trouxe, com um corte completamente errado que você trouxe para ele e que você não marcou na partitura. Então, para mim é chocante ainda isso, é ver o quanto as pessoas subestimam o pianista em sala de audição. Enquanto elas jogam a partitura na cara deles, elas esperem
que eles saiam tocando. Ou enquanto elas acham que eles estão ali para servir elas. Isso ainda é o que mais me incomoda. João, sabe por que que eu vou te falar? Não é só porque o trabalho do cara é difícil e pianista de audição é pianista bom pra caramba. Porque tem uma responsabilidade surreal na mão. Ele não tá fazendo audição só para ele tá fazendo para ele, para você, para direção musical, para todo mundo. Ele precisa sentir a sua respiração, ele é correpetidor, ele vai com você, ele te acompanha, ele é super generoso. Só que algumas pessoas são muito escrotas e aí elas não se dão conta disso. Elas jogam a partitura lá e acham que ele é obrigado a servir, que ele é seu escravo, que ele tá ali para isso. Então, para mim, ainda o maior erro que se comete em audição em geral não é esquecer letra, não é chegar com material despreparado, não é ir de figurino para audição, que isso também é pavoroso. Quando as pessoas, sabe, quando você vai na audição de figurino, é horrível. É, tipo, pinta a pele de verde, fala assim, acho que ninguém vai notar. Você pinta seu rosto todo de verde, assim. Imagina, só um verdinho. É só para dar uma ideia da personagem que eu gostaria de fazer. Não quero obrigar ninguém. Mas a pior coisa que eu ainda vejo fazendo e as pessoas não veem gravidade nisso é o tratamento ao pianista. Porque a maneira como você trata o pianista, para mim, é a maneira como você vai tratar absolutamente todas as pessoas que vão trabalhar com você. Que não sejam o Miguel, que não sejam o João. Uhum. Mas aí E aí eu aí quero agora trabalhar faz... E aí agora fazendo efeito contrário, né? Para a gente deixar claro para todo mundo e bem esclarecidinho. Como então que eu ajudo o pianista a me ajudar? levando a sua partitura bonitinha, sem rasura, escrever exatamente o corte, caso você vá fazer um corte de música. Tem que estar escrito onde começa, onde termina, exatamente. A sua partitura tem que estar bonitinha, tem que estar legível. Se for uma partitura de uma música muito antiga, que você tem achado, sei lá, que ainda era feita à mão, contrata alguém, não é caro, é um investimento que vale a pena. Contrata Fica um para sempre, né? Essa partitura bonitinha, guardadinha, registrada, né? leve a partitura na tonalidade que você canta. Ai, mas eu conheço esse piano é maravilhoso, esse piano tem transposer. Dane-se. O pianista tem, ele vai tocar o que está escrito na partitura. O pianista não muda tom de partitura no transposer na hora da audição. Isso é uma obrigação sua. Ai, mas eu só achei nesse tom, e eu canto meio tom abaixo. É um investimento. A gente faz isso na vida. Você investe em maquiagem, em figurino, em aula de canto, em tudo. Você não vai investir num copista para fazer uma cópia da sua partitura que você vai usar para vários trabalhos e que, se Deus quiser, você vai conseguir esses trabalhos? Então, as pessoas. Não é nem por preguiça, é o jeitinho brasileiro mesmo. Lá fora, um pianista pode se recusar a tocar na sua audição. Se a sua partitura não estiver legível, se a sua partitura não estiver na tonalidade que você vai cantar. Eles podem. O pianista lá fora, ele é visto como a maior autoridade dentro de uma sala de audição. E tem que ser. Porque é o cara que toda a pressão está nas costas dele. Toda a pressão. Ele tá ali para servir todo mundo, a banca, todo mundo. E ninguém serve ele, coitado. Às vezes não dão nem uma água pro coitado. Ele toca ali o dia inteiro. É, gente, eu tiro meu chapéu. Para mim, eu sou time pianista total. Chegou uma pergunta aqui agora que eu achei interessante. Biazinha, alguma dica de onde achar partituras para comprar? E muito, tem muito na internet. Tem o Music Notes, que é bom. Mas eu sempre aconselho para as pessoas, a galera que gosta de trocar material, a fazer a assinatura de um aplicativo. É super baratinho, é R$ 9 por mês. É um aplicativo que chama Scribd, Uhum. que é a galera vai jogando os próprios acervos. Elas vão digitalizando as próprias partituras e vão jogando lá. E aí vocês vão trocando um com o outro, assim. É muito legal, é uma ferramenta ótima. Eu super indico o Scribd. Muito importante, já que a gente está falando de partitura. Se você for cantar, por exemplo, uma música do Book of Mormon, numa audição, você vai cantar o I Believe, por exemplo. Só que você vai cantar ela em português. A versão em português. É sua obrigação escrever a letra em português na partitura, tá?
Porque caso você se perca do pianista, ele não é obrigado a saber em que momento da música você tá, já que ele só tem a letra em inglês na tua frente. Isso é um erro muito comum também. Porque daí ele não te acha. E uma outra pergunta aqui que eu achei bacana. Bia, e em casos de... A pergunta da Yasmin. Bia, e em Oi? casos de... Nossa, Yasmin canta muito, é maravilhosa. E em casos de audições que pedem música brasileira popular e não tem partitura? Então, aí é uma coisa que é um investimentozinho que a gente vai ter que fazer. Os copistas estão precisando. Aproveitem a quarentena, gente. Olha que legal. Olha aí, a oportunidade Olha grandona. aí. E eu juro, é um investimento barato. Tem muitos copistas que eu conheço que eles fazem, eles fazem pacote. Eles fazem 5 partituras para você por um preço X. Eu garanto a você que custa menos do que uma aula de canto. É um investimento que vale muito a pena. Muito a pena. E você vai ter a partitura do jeitinho que você quer. Você pode até pedir para ele escrever a partitura com o arranjo que você quer. Eu tenho amigos copistas que você grava a música do jeito que você quer, manda para eles, eles fazem a partitura. Essa galera é genial, eles estudam muito, eles são muito gênios. Eles merecem ser recompensados, né, gente? E ó, você vai usar isso o resto da vida. E antes da gente abrir a nossa caixinha aqui de perguntas, vou falar para o pessoal mandar as perguntas para lá, porque no comentário geralmente some. Mas antes da gente abrir, Bia, chegou também uma pergunta aqui que eu li. E como lidar com o não? Para que esse não seja uma coisa frustrante e desestimulante para próximas audições. Primeiro lugar é reconhecer os seus próprios erros. Se for uma coisa pontual, você vai saber. A gente sabe o que a gente errou numa audição. Uhum. A não ser as pessoas que são muito equivocadas, assim. Tem muita gente que vira pra mim e fala assim, Bia, o que eu fiz numa audição? Às vezes eu tenho liberdade com a pessoa. Eu nunca uso a palavra over, porque pra mim, over, as pessoas têm um entendimento muito errado. Mas a primeira coisa que as pessoas sempre me perguntam, fala, eu fui muito over, né? Por isso que o João não me quis, que o Miguel não me quis. Eu falo, gente, over pra mim é 2 pontos. Tudo que não é justificado. Você pode ser over fazendo parabéns pra você. Porque tem aquelas pessoas que chegam, que praticamente sobem na banca da audição, só que elas compram aquilo, elas têm esse lugar, elas são virtuosas artísticas e a gente fica enlouquecido com elas. Então, isso não é uma regra. Na maioria das vezes, as pessoas pecam por fazer menos do que fazer mais. Na maioria das vezes, as pessoas pecam por ficarem nesse campo do ah, legal, tocou um total de 0 pessoas, mas cumpriu, é uma pessoa ok. Eu acho que o primeiro lugar é admitir os seus próprios erros. Fala, cara, a gente sente, a gente sabe. Quando a gente faz uma audição incrível, você sai da sala praticamente já assinando o contrato, entendeu? Você sabe disso, a gente sente. E aí, às vezes, a gente gosta de culpar outras pessoas. E isso seria a segunda dica que eu daria. Não culpe absolutamente ninguém. Ah, mas o erro foi do pianista. Não culpe. Ai, mas o erro foi. Eu entrei lá, eu ouço muito isso. Eu entrei lá e a banca ainda estava falando sobre o candidato anterior, nem deu bola para mim. Não culpe as pessoas. Não jogar as responsabilidades em cima das pessoas é um fator de libertação. Saiba o que você errou. Errei isso. Beleza. Posso melhorar? Posso. O que eu errei? Não errei nada. Fiz uma boa audição? Fiz. Opa! Não acho que fez, não. Nem você acha que você fez. Eu achei que podia ter sido melhor. Pode melhorar? Melhore. E aí, como é que você foi? Cara, eu fui muito bem na audição. Mas eu não passei. E aí, o que aconteceu? Não sei. É subjetivo. Não é seu problema. Não se preocupa com isso. Bola pra frente, vai estudar, continua estudando. Vamos que tem uma próxima audição daqui a pouco. A gente não pode se responsabilizar pela cabeça dos outros, gente. É muito difícil. Quando eu faço aula, quando eu dou aula de audição simulada para os meus alunos, eles na hora eles falam assim: "Ah, caraca, é muito mais difícil estar na banca do que fazer audição." Eu falo, porque às vezes a gente tem que falar não para pessoas que a gente é enlouquecido, mas porque a gente só tem lugar para 14 pessoas no nosso elenco.
E dessas 14, 3 o patrocinador já falou, eu quero fulano. E as pessoas vilanizam, falam, ah, teria lugar para mais 3 artistas se o famosinho não fosse tá. Isso é outra coisa que eu posso falar disso, que eu queria que Claro. desmistificassem, sabe? Desmistifica isso. Porque às vezes, graças a esse um famosinho que você vilaniza tanto, mais de 100 pessoas têm emprego garantido e salário pago. É isso. E se ele não for bem tratado, ele se sente um peixe fora d'água. Ele entende a dificuldade, ele entende onde ele está se enfiando. Ele sabe. Todos os famosinhos que são ONs, graças a Deus, e pessoas incríveis que eu trabalhei, foram as pessoas que mais se dedicaram em processo, porque falaram: "Ah, meu Deus, essa galera é muito boa." E eram as pessoas responsáveis. O patrocinador falou: eu quero fulano. Eu falar: não, olha só, não é justo. Eu tô empregando mais 100 pessoas, João, pelo menos, sabe? Contando a equipe toda. Pelo amor de Deus, parem de pensar só nisso. As pessoas falam, ah, claro, já vai ter um conhecido, é óbvio. Tirando um lugar da gente. Não tá tirando. Ele tá permitindo. O patrocinador pensa com essa cabeça. O patrocinador não pensa com a sua cabeça de esforço artístico, trajetória. Seria lindo se ele pensasse. Mas o público também não pensa. A gente tem que ser realista nesse sentido, né? O Fizeram que uma mais? pergunta, fizeram uma pergunta aqui também assim. Até que ponto, deixa eu só ver o nome da pessoa, da Luzia. Até que ponto é importante cantar a canção do musical? Levar música de outro musical. Peraí, deixa eu formular a pergunta direito. Vamos lá. Saiu correndo. É importante cantar a canção do musical. Levar música de outro musical, até que ponto é bom? O que conta nessa hora? Nossa, é Luzia o nome dela? Isso. Luzia, pelo amor de Deus, minha amiga, a não ser que a banca, a própria produção, te dê o material previamente, estipule, olha, essas são as sugestões de música, porque são coisas muito específicas. Tipo, no Zorro, o Bauses, que era o nosso diretor musical maravilhoso, ele deu várias opções de música para mulheres e para homens, porque era flamenco, era uma coisa muito específica. Mas a não ser que isso aconteça, nunca cante música do próprio musical numa audição. Sem querer, você vai estar passando um lugar de arrogância e prepotência, do tipo, oi, gente, eu vou cantar a música aqui da protagonista porque é o papel que eu posso fazer, que eu nasci para fazer. Sem querer, a gente passa essa sensação. Não façam isso. Mesmo não Cantem. querendo passar essa sensação, né? Acaba. Exato. Não se canta audição lá fora. Eu tô falando lá fora para vocês entenderem, porque lá fora para eles é realmente um business. A gente que tem esse lado coração, emoção. Imagina, eu já fiz trabalhos lá fora em que eu vi o diretor e um ator quebrando pau, menina, de uma maneira louca. E aí acabava o ensaio e o diretor falando: Você não é bom, você é péssimo, você é ruim no meu elenco. Darará." Acabava o ensaio, eles colocavam o pezinho da porta do ensaio para fora e falavam assim: E aí, toma uma cerveja? Eles têm esse lugar, dá até um ódio. Mas aqui a gente tem esse lugar coração. Então, mesmo que a pessoa traga um material que não é recomendado, a gente vai ouvir. Mas não é bom para você, Luzia. É sempre bom você trazer uma música de outro musical, de outro espetáculo que tenha referências. Então, assim, vai fazer uma audição para o Chicago. Ai, Bia, mas eu não sei o que eu canto, porque eu só tenho All That Jazz no meu book de audição. É muito simples. Uma primeira sugestão que eu dou para vocês não é nem ir pela mesma categoria de musical, que é buscar outros cabaret musicals. Você pode buscar material dos mesmos compositores. Kander Knapp tem coisa pra caramba. São os compositores do Cabaré, do Beijo da Mulher-Aranha. Tem coisa pra caramba. O Curtains deles, que é maravilhoso. Tem muita, muita coisa. Se eu não estiver bem no dia da audição, seja qual for o motivo, é melhor não ir para não se queimar ou tentar assim mesmo. Ó, isso é uma decisão muito pessoal, entendeu? Para mim não existe se queimar, Lucas. Isso é uma coisa tão antiga. Quem se queima pra mim é quem trata mal o pianista. Quem se queima pra mim é quem é arrogante com a banca. Quem se queima pra mim é quem entra numa sala de audição e só enxerga o Miguel. Canta tudo pro Miguel. Não leva em conta os outros criativos que estão ali, que vão com quem você vai trabalhar.
O que queima para mim são atitudes, não é estar preparado ou não. Eu iria. Claro, se você tiver afônico, amor, aí é pro seu próprio bem, né? Que você não vá. Mas eu acho que tem que ir, sim. Ah, mas é muito importante, vá, mas nunca fale pra banca isso. Fala, oi, gente, boa tarde. Eu tô um pouco mal. Então, pode ser que eu não dê o meu melhor. Não façam isso. Se for pra fazer isso, melhor você ficar em casa mesmo. Se é pra ir falando, ninguém vai saber que eu tô doente. E acabou. Mais uma, porque o nosso tempinho aqui já está encerrando. Que tipo de canção não pode faltar? Ah, Oi? olha, algumas básicas eu diria. Eu acho sempre importante. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, então tá. Algumas básicas para mim é sempre bom ter. Uma em português, lógico, estamos no nosso país, é muito bom. Old Broadway dramática, uma Old Broadway cômica, sempre bom. Old Broadway ou clássica, né? Não precisa ser necessariamente Old Broadway, as pessoas se confundem muito quando eu falo isso. Uma clássica cômica, uma clássica dramática, uma contemporânea cômica, uma contemporânea dramática. De preferência contrastantes. Então, assim, se você está fazendo uma contemporânea mais pop, pop rock, a outra seja bem musical theaterzão mesmo. Ter músicas contrastantes é sempre bom, Yasmine, porque é muito comum a banca fazer isso, te ver de um jeito e fala, ah, legal. Você tem mais alguma coisa para mostrar pra gente? Nesse você tem mais alguma coisa para mostrar pra gente, tá embutido um subtexto do tipo, você tem uma coisa completamente diferente dessa que você acabou de cantar agora para eu decidir se eu gosto mesmo de você e você volta ou não? Então não adianta você vai lá e acabou de cantar, sei lá, On My Own, Les Misérables, On My Own, eu sempre dou esse exemplo, que é a primeira que vem na minha cabeça, de música batida. Aí você fala assim: ah, legal, gostamos muito, parabéns. Você tem outra coisa pra mostrar pra gente? Ah, eu tenho. Think of me, think... Vai lá e canta Fantasma, sei lá, uma coisa que é igualzinha. Não mostrem mais do mesmo. Mostrar versatilidade é muito legal em audição, é muito bacana. Eles já estão pedindo para ver mais de você. Então, permita que eles vejam mais de você num lugar que você não mostrou ainda para eles. É a sua paleta de cores. Mostre para eles tudo. Mas enfim, respeitem-se e respeitem o pianista. Bia, primeiramente quero te agradecer. Nosso tempinho já está acabando. Acho que daqui a pouquinho a nossa live já vai cair. Oh. Queria passar a palavra para você, dar suas considerações finais, de repente. Ah, gente, me chamem mais. Eu adoro falar disso. É sempre bom falar com quem está fazendo, com quem está investindo, com quem está sempre criando e pesquisando e estudando. Eu acompanhei muita coisa de vocês, muitas lives de vocês, as que eu podia. É, respeitem absolutamente todas as pessoas que trabalham com você. Vamos desmistificar essa coisa de que artista é um bichinho difícil de lidar. Não é. A gente faz parte do todo. Ser protagonista, ser do ensemble, ser o cara do canhão, todo mundo tem a sua função e a sua importância dentro de um espetáculo. Absolutamente todo mundo. Foque no artista que você quer ser. Não copie ninguém, não seja um artista de reprodução. Não seja. É muito legal ser fã da Sarah Sarris, eu também sou, ela é maravilhosa. Mas já tem ela e graças a Deus ela está nativa no mercado. Não queiram ser ela. Seja você, tenham referências, mas não copiem as pessoas, porque você, quanto mais você copiar alguém, mais você se afasta do que você é artista. E, por fim, não permitam absolutamente que ninguém seja responsável pela sua carreira. Ninguém tem o direito de falar para você que você não é bom, que você não é isso, que você não é artista, que você nunca vai ser alguma coisa. Ninguém tem esse direito. Quem precisa falar isso, independente da pessoa que seja ou da função que faça dentro daquele espetáculo, quando ela fala isso, ela fala muito mais dela mesma do que de você. Então, ó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Seja o artista com quem você quer trabalhar. É basicamente isso. Seja a pessoa com quem você quer conviver, na coxinha e no palco. Seja legal, seja bacana, goste do seu trabalho, aproprie-se da sua técnica e seja muito feliz. A gente é muito privilegiado, é muito bom ser artista.
Falei muito, né? Imagina, foi uma delícia estar aqui com você hoje. Vamos marcar mais outras, por favor. Vamos, O por pessoal aqui favor. curtiu pra caramba.